Você treina religiosamente, se alimenta bem, medita, mas sente ainda que aquele peso no peito não passa? Ou que o excesso de pensamentos ele só alivia na hora que você está treinando ou logo após o treino? Existe uma verdade dura que talvez você não queira encarar ou talvez ninguém nunca tenha te contado, mas estou aqui para te revelar. Treinar não é terapia. Por mais terapêutico que seja, não é terapia. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar a diferença entre as duas coisas e como você pode tirar o melhor proveito de cada uma delas. Meu nome é Marina, eu sou psicóloga clínica, hipnoterapeuta, instrutora de yoga e meditação e especialista em equilíbrio emocional. E aqui nesse canal eu te ajudo a encontrar um pouco mais de paz aqui dentro. O que acontece? O teu corpo, obviamente, ele precisa de exercício físico. Ele precisa se movimentar, a gente precisa desse estímulo para que essa máquina possa funcionar da melhor forma. Então, a lista de benefícios ela é imensa e, de fato, treinar ou praticar um esporte vai ter um efeito sobre a sua mente, vai ter um efeito psíquico. Você vai desenvolver resiliência, força, autoestima, autoconfiança, disciplina. Você tem a capacidade de desenvolver muitas habilidades dentro do esporte ou do treino, mas isso é completamente diferente de um caminho específico de autoconhecimento. Tem uma metáfora aqui que vai te ajudar a compreender isso como um todo. Duas, na verdade, tá? A primeira delas é a metáfora do solo. Digamos que você tenha um jardim, né? Um espaço, um pátio, um espaço tipo de quintal com grama e coisas assim. E aí esse jardim, esse quintal tá meio sujo. E aí você vai lá e corta a grama, varre, deixa tudo bonitinho, tudo limpinho. Mas tem alguns pedaços dessa grama que estão um solo meio seco, que a coisa não está nascendo direito. E por mais que você limpe, corte a grama e cuide, passe alguma coisa ali por cima do solo, aquele lugar não se regenera. Então, o treino ele funciona mais ou menos da mesma forma, porque ele tem a capacidade de regular a sua bioquímica, mas ele não vai a fundo da questão. Da mesma forma que para tratar esse solo ou esse espaço, eu precisaria colocar coisas ali para dentro ou desenterrar coisas que estão ali apodrecendo o solo, enfim, que deixando o solo desequilibrado, né? Quando a gente pensa em sistema nervoso, quando a gente pensa na nossa mente, comparando com o treino, é mais ou menos isso que acontece. Então, a atividade física ela tem o poder de regular a sua bioquímica. Por isso que quando você está fazendo, você se sente muito bem. E logo depois que você fez o exercício, também. A grande questão é um longo tempo depois. Ou, passou o fim de semana sem treinar, já vem o bode da segunda-feira. Por quê? Porque o treino ele tem uma ação pontual na sua bioquímica. Você pode desenvolver habilidades posteriores que você vai levar para a sua vida, como resiliência e disciplina, mas isso não vai tratar questões que estão mais profundas lá no solo, porque isso é obra do autoconhecimento e a gente precisa olhar para isso em outro lugar. Então, quando a gente pensa em treino como terapia, na verdade a gente está colocando ele no lugar errado. Ele tem a sua função que é de regular o corpo. A terapia é terapia, treino é treino. Ele traz para você essa sensação de descarga, de alívio de estresse, porque é a mesma coisa que os animais fazem na natureza. Eu não sei se você tem essa informação, mas você sabia que na natureza, quando os animais passam por um grande estresse, eles chacoalham o corpo, eles se rolam, ele coloca aquele estresse literalmente para fora. Então pode ser que você sinta exatamente isso quando você treina. Você não fica lá se chacoalhando na academia, mas você faz força, você bufa, aperta os dentes, faz careta, né? Você está fazendo o quê? Extravasando aquela energia que está ali sobrando. Porque o estresse hoje em dia, ele não é correr do leão lá na selva, né? Ele está o tempo todo imerso na nossa vida. A gente está vivendo um estado crônico de estresse. Então, todos nós precisamos constantemente chacoalhar ele para fora. Essa é a função da atividade física. Eu vou te contar uma outra metáfora que vai te ajudar a entender e clarear ainda mais o que eu estou te dizendo. Então, imagina que essa máquina aqui é uma máquina bioquímica, certo? Da mesma forma que a gente tem uma máquina como um veículo, um carro. Então, pensa num carro. Um carro, o que ele precisa para funcionar? Ele precisa que você coloque gasolina.
mas ele precisa de muitas outras coisas, que você balanceie os pneus, que você lubrifique as articulações, os amortecedores do carro, que você olhe os freios, que você faça uma revisão. Ele precisa de vários elementos funcionando em harmonia para que ele rode super bem e tenha a melhor performance, o melhor consumo de combustível, o melhor desempenho, a melhor velocidade, que ele funcione na sua melhor capacidade. Quando você pensa num corpo, quais são os elementos que esse corpo precisa? Digamos que o nosso alimento é a nossa gasolina, né? E aí, o que seria o treino? As rodas, os amortecedores, as outras partes do carro, que ele também precisa para funcionar. Então, o seu corpo precisa de quê? Precisa de atividade física regular, de diversos tipos, não só musculação. Você precisa de uma atividade cardiovascular, uma caminhada, uma pedalada, nadar. Você precisa de alongamento, né, para que você lubrifique essas articulações e movimente elas em outras direções. Você precisa de um sono de qualidade, você precisa de boas relações. Então, todos esses elementos são vitais e essenciais para que esse mecanismo bioquímico funcione da melhor maneira. Porque senão é como se ele ficasse meia roda. Então, se eu só foco no treino e na alimentação, mas aí eu não tenho esse olhar de autoconhecimento, eu não entendo muito sobre mim, daí as minhas relações estão todas zoadas. Então, eu vou estar sempre meia roda. Eu vou lá, eu tenho aquele escape no treino, aquele momento em que eu chacoalho o estresse para fora, mas como eu não trabalhei a causa, o estresse continua crônico na minha mente. Então, a grande pergunta que eu tenho para você aqui é: o porquê será que você está tão estressado? Por que será que você está tão irritado? Porque o treino ele funciona nesse sentido psíquico como um paliativo, em que você vai lá, extravasa, mas não resolve, entende? Até o ponto em que um dia isso vai estourar em um determinado lugar que você não gostaria que estourasse, por exemplo, né? Você já deve ter visto pessoas que têm uma excelente performance física, fazem maratonas, correm um monte, nossa, assim, performam fisicamente super bem, mas não conseguem lidar com a própria família ou com os próprios filhos. Ou tem essa questão de evitar muitas relações. Então, é um carro que está meia roda, que não está funcionando na sua melhor capacidade de saúde, alegria e potencial de vida, entende? Então, longe de mim dizer que o treino é errado, pelo amor de Deus, que isso fique super claro para você. O treino ele é fundamental, mas cada coisa tem o seu lugar. O treino tem que ter o lugar dele e o autoconhecimento precisa ter o lugar dele. A grande questão é que a gente vive uma espécie de analfabetismo mental emocional, em que a gente não entende muito bem os mecanismos da nossa mente, das nossas emoções, e a gente usa de ferramentas que não necessariamente são para isso, para lidar com isso aqui, né? Então, a gente está, sim, cronicamente ansioso, cronicamente estressado, e isso não tem só a ver com você. Eu vou falar sobre isso de forma mais aprofundada em outros conteúdos, em outros vídeos, o porquê que estamos todos assim, cronicamente ansiosos, cronicamente estressados. Mas eu quero que você tenha em mente que só treinar não vai resolver, vai melhorar. Se uma pessoa deprimida começar a correr, começar a treinar, ela vai se sentir muito bem, é meio caminho andado. Mas se ela não tratar a causa, lembra lá da metáfora do solo, né? Se ela não for lá na causa que está fazendo aquele solo apodrecer, na primeira oportunidade que ela tiver sem a corrida, ou no primeiro baque emocional que ela tiver, ela volta para o mesmo lugar, porque aquele é o padrão conhecido do sistema nervoso dela. Entende? Então, o que a gente precisa aqui, na verdade, é criar essa união e trazer esse olhar mais consciente, daquela famosa máxima mente sã, corpo sã. Ok, estou trabalhando o corpo, estou desenvolvendo habilidades mentais também, mas quais os meus aspectos psicológicos? Quais são os meus calos aqui que eu preciso dar uma olhada, que talvez eu precise de ajuda, ou ferramentas dentro do caminho do autoconhecimento? O que eu posso fazer para lapidar a minha irritação, ou lapidar a minha falta de paciência? Entende? Porque treinando você vai desenvolver habilidades, mas não é um treino específico para essas outras coisas. Não é um processo de autoconhecimento profundo que vai desligar muitas vezes a causa do sintoma. Porque é isso que você quer. Você não quer ficar remediando o seu sintoma
com diferentes atividades, ou quer, né? Não sei, né? Hoje em dia, cada um que escolhe, né? Mas você não quer ficar remediando. Eu espero que não, né? Que você não queira ficar remediando os seus sintomas ad infinito, até o dia que eles podem somatizar, inclusive no seu corpo, porque isso aqui é uma inteligência magnífica e que se a gente não trata a raiz da questão, se a gente não trata a causa, a gente fica só lá no paliativo, ele vai encontrar outro escape, outra rota, entende? Porque teu corpo e tua mente não querem ficar com aquilo, com aquela dor, com aquele ressentimento, com aquela mágoa, com aquele trauma. O teu sistema não quer ficar com isso, ele quer colocar isso para fora. E muitas vezes, quando eu não dou vazão para fora de uma forma saudável, através do autoconhecimento, e aí a gente tem infinitas técnicas para fazer isso, a psicoterapia, a terapia mais tradicional é só uma delas. O teu corpo, o teu sistema, a tua mente vai encontrar outro lugar para jogar. E aí você não tem poder de escolher, porque ele está fazendo do jeito que ele acha que é o melhor, e não necessariamente é. Aí, às vezes, vai de fato estourar num relacionamento, num trabalho, em lugares que são os últimos lugares que a gente queria transbordar as nossas, as nossas questões, né? Os nossos traumas, os nossos BO são os últimos lugares, e geralmente é onde acontece, certo? Então, nesse vídeo, eu quis clarear para você essa noção de que treinar não é terapia. Cada coisa tem o seu lugar, a terapia tem o seu lugar, esse lugar de trabalhar os aspectos profundos da mente, de trabalhar as verdadeiras causas, o real motivo que está fazendo você ficar tão estressado, tão ansioso. E o treino tem o lugar de, sim, cuidar do seu corpo, desenvolver habilidades psíquicas, com certeza, mas ele não vai tratar a causa, ele não vai tratar a origem dos seus problemas. Ele só está lapidando você de várias formas e chacoalhando o seu estresse para fora, tá? O que a gente precisa aqui é fazer essa ponte mente-corpo, criar esse estado em que eu me conecto com aquilo que eu sinto, não só no sentido físico, né, mas aquilo que a gente sente no coração, aquilo que a gente percebe com essa parte aqui, que não é só essa bomba de bombear sangue, certo? Então, como que eu faço essa conexão? Como que eu percebo aquilo que eu sinto? Como que eu aprendo a ser profundamente honesto comigo mesmo? Me observando. E aí, um dos caminhos que eu mais gosto e que eu sou absolutamente fã, e que se você já me acompanha aqui no canal, você já me viu falando disso praticamente quase todo vídeo, é a meditação. Ou a tecnologia do silêncio, como eu costumo chamar aqui. Porque essa prática, ela cria a ponte entre mente e corpo. Ela faz com que você perceba aquilo que você sente no corpo de uma forma completamente diferente e você consiga, inclusive, lidar com essa mente que pensa sem parar, a lidar com essa mente que está sempre ansiosa e estressada, também de uma forma diferente, com muito mais tranquilidade e sem se embolar nesse caos todo que tem habitado a mente da grande maioria das pessoas. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre essas técnicas que unem mente e corpo, e num outro vídeo ainda, o real motivo pelo qual estamos todos estressados e ansiosos. E essa responsabilidade, ela não é só sua, tá? Eu vou te ajudar a entender isso e a conseguir escapar daquilo que eu chamo de padrão invisível. Então eu te vejo lá nos próximos vídeos.